Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Estamos caminhando para fechar o primeiro trimestre de 2025, período que o brasileiro ainda está administrando as várias contas do início de ano. IPVA, IPTU, taxa de lixo, material escolar recém-adquirido dos filhos e por aí vai. E nesse meio tempo, o comércio tem mais uma data tentadora para atrair o consumidor com promessas de ofertas, descontos e bons negócios, que é justamente neste sábado, 15 de março, Dia do Consumidor. Para falar das relações de consumo, direitos e até mesmo da saúde financeira dos brasileiros, o Band Entrevista de hoje recebe o superintendente do PROCON de Uberlândia, Egmar Souza. Egmar, muito obrigado pela sua presença, sempre muito esclarecedor te receber aqui. Renato, o prazer é nosso estar aqui, estar com todos os nossos ouvintes, nossos consumidores que sempre nos prestigiam e acompanham a sua audiência em razão da sua referência jornalística. Para nós é sempre uma honra com você. Vamos juntos. Egmar, a euforia do final do ano passou, o 13º acabou, a realidade está aí cobrando o trabalhador. Quero saber de você quais são as demandas mais costumeiras nesse início de ano do consumidor junto ao PROCON de Uberlândia. Bom, agora é a hora que a ficha cai, né? A gente costuma dizer assim, já, bom, passou Natal, passou Ano Novo, passou Carnaval, gastei, e agora, né? Como pagar? Então, uma das grandes demandas é essa análise orçamentária, né? A gente consegue muitas vezes fazer algumas renegociações de dívidas, então isso começa a apontar para nós, esse consumidor ele começa a nos procurar. Obviamente que também as demandas maiores, como sempre foram, as demandas bancárias e as demandas das que a gente chama de teles, né? Que são toda a parte de telecomunicação, internet, assinaturas por digitais, essas continuam sendo as grandes demandantes, mesmo porque, Bagnete, são setores que todo mundo tem. Todo mundo faz utilização de banco e todo mundo tem a sua televisão por assinatura, tem a sua internet, então isso continua sendo uma das grandes demandas dos PROCONs. Agora, apesar de todas aquelas recomendações, né, do finalzinho do ano, atenção, né, segura o 13º, o início do ano está começando, a gente vê também que normalmente surgem os refis, né, os programas de refinanciamento na esfera municipal, estadual, o próprio setor privado, eles costumam até se valendo do 13º para que o cidadão consiga colocar a vida dele financeira em dia. Nesse início de ano também é possível, né, quem quer organizar a casa, colocar as contas em dia, fazer uma boa negociação? Sim. Infelizmente, no Brasil, nós não temos a cultura orçamentária, né? Poucas escolas ensinam como gastar. Na verdade, a gente vai gastando, vamos fazendo empréstimo. Então, é hora de parar realmente, olhar para o que você recebe, que você vai receber durante o ano, aquilo que é previsível, e verificar o que está extrapolando, onde é que você precisa ajustar. E nesta hora, antes mesmo de esperar que a conta estoure, que venha uma ação judicial ou que venha um protesto, você deve procurar o credor e tentar fazer esse ajuste, esse realinhamento. Essa é a melhor opção para que você não venha ser surpreendido com a negativação do nome ou com uma ação judicial, penhora de bens, o que é muito desagradável. Agora a gente tem o Código de Defesa do Consumidor aí há décadas, né? Nos orientando, instruindo e defendendo os direitos do consumidor, o trabalho do PROCON que é feito na esfera municipal, estadual, enfim, quanto o consumidor ele se vale então dos seus direitos, quanto que o consumidor se vale desse apoio e orientação do PROCON de forma preventiva, igual você falou, e não depois que a conta estoura. Essa não é uma cultura, né? Infelizmente, o PROCON ele acaba sendo acionado quando ele já está com o problema, né? Por isso que a gente faz um apelo muito às escolas, sejam públicas ou privadas, que tenham esta matéria dentro da sua grade escolar, ainda que seja optativa, ainda que seja temas em momentos diversos, mas trabalhar dentro com esse jovem a questão da educação do consumo, da educação orçamentária familiar, vai fazer com que ele tenha uma carreira melhor, menos problemas, né? E que possa até ter mais sucesso na vida. Então isso é muito importante, a gente precisa que essa cultura seja invertida, que o PROCON não seja o único remédio, mas que a gente possa prevenir isso. E é onde isso tem que acontecer, dentro das escolas, é lá que acontece. É o desconhecimento, né? É o desconhecimento talvez da população, do senso comum,
né, que nos leva a situações como essa. Porque se a pessoa tem a cultura, tem o conhecimento prévio, ele não vai chegar a esse ponto de precisar pedir socorro, Sim. porque ele vai se antever aos problemas. E quais são, então, esses direitos fundamentais, Egmar, se é que a gente pode ser de uma forma bem didática aqui, que às vezes o cidadão não tem conhecimento? Lógico que muitos cidadãos às vezes não vão conhecer da lei, mas existe um princípio que, na minha opinião, norteia todo o direito do consumidor, que é o princípio da informação. É um direito do consumidor, em qualquer prestação de serviço ou qualquer produto que ele for adquirir, que todas as informações estejam à sua disposição. Se eu vou entrar no supermercado, então o preço, que é uma das principais informações, a validade do produto, a origem do produto, ele tem que estar disponível no produto, de forma acessível, sem ter que perguntar a ninguém. Assim, vale também para o comércio eletrônico. Quando eu entro e quero comprar algum produto, eu também tenho que ter todas essas informações à minha disposição. Se eu consigo compreender este princípio, 90% dos meus direitos eu já começo a compreender, porque muitos deles derivam deste princípio para dar a normatização. Então eu falo que o consumidor ele tem direito à informação ampla. Se alguma coisa não está clara para ele, provavelmente esta questão está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Egmar, longe da gente sistematizar a nossa conversa, dividir aqui, mas o pessoal de casa está percebendo que a gente está falando do consumidor e como se comportar, né, e das suas reservas e garantias, mas daqui a pouco a gente vai falar também do comerciante que está nessa outra ponta da relação de consumo e como é que deve ser essa postura, esse respeito aos consumidores. Mas você falou aí do impulso, né, da educação financeira, né? A compra por impulso hoje, a facilidade do comércio online, né? Você tem tudo a tempo e a hora na palma da mão, com 2, 3 cliques você faz uma compra. Né? Quanto que isso impacta hoje na nossa realidade? Porque antes era compra física, você tinha necessariamente se deslocar até uma loja e hoje não. Você está assistindo a televisão e faz uma compra. Magnésio, você tocou num assunto que talvez seja um dos grandes problemas sociais doravante. Porque quando nós falamos de tecnologia, nós temos que inserir necessariamente neste meio a questão da inteligência artificial e como ela tem interferido nas relações de compra e venda. Olha só. Né? E aí é um problema, porque quando você pensa alguma coisa, que você abre o seu smartphone, o que está ali? A coisa. Um passe de mágica, né? Você conversa com um amigo sobre querer comprar um carro, de repente você olha o seu smartphone, olha a venda de um carro. Apareceu. Né? Apareceu ali. Porque hoje nós temos um sistema capitaneado pelas Big Techs, que tem inteligência artificial sofisticada, que tem condições de captar quais são os seus desejos, o que você pretende, o que está te chamando a atenção. E aí a oferta vem naturalmente. E aí te pega numa fragilidade. E esta é a grande questão. Nós acabamos por impulso e sem perceber adquirindo produtos, porque fomos manipulados. E esta é a palavra. A inteligência artificial utilizada por empresas do comércio eletrônico, ela manipula a mente humana. Ela conduz a mente humana a comprar aquilo que nem sempre é necessário, mas ela entendeu o desejo, ela vende esse desejo de maneira fácil. Quando você fala de inteligência artificial, a gente costuma, brincando, falando ali em família, fala, parece que esse telefone escuta o que a gente fala, né? Porque você menciona, fala algo a respeito e aparece ali a promoção de um tênis, de uma panela de fazer pipoca. É isso, né? É isso. Se você não desligou seu celular, ele está ativo. Esse é o princípio. E estando ativo e havendo inteligência artificial, obviamente que isso está sendo captado, né? Quando você está ali passando, rolando a tela do Insta, por exemplo, e você para sobre determinada situação mais que 7 segundos, ali já entendeu que aquela questão te chama atenção. E pelos próximos dias, eles vão trabalhando fortemente para te vender algum produto naquela questão que te chamou atenção. E essa facilidade, né? Porque a gente está falando dos meios eletrônicos,
2, 3 cliques, o seu cartão de crédito ele está já vinculado ali no celular, então é muito fácil de você adquirir. O tempo de entrega hoje das mercadorias é impressionante, você compra num dia, chega em 2, 3 dias. Né? Isso reflete aí então no endividamento do cartão de crédito. Isso é uma demanda que vai parar no Procon e você confere lá compras eletrônicas. Por isso que a primeira frase que eu falei, que esse é um dos principais males da sociedade, doravante. Porque na medida em que eu compro por impulso e que esse impulso está agora muito mais ativo, obviamente que o endividamento vai aumentando. E nós tivemos notícias no Brasil inteiro de que houve aumento do endividamento, e em Uberlândia também, o aumento do endividamento, né? Ou seja, as pessoas estão se endividando. E neste caso, esse endividamento leva a vida em uma situação que nós podemos falar que coloca em cash a dignidade das pessoas humanas. Uma família que tem poucos recursos e que se endivida, ele vai precisar tolher os filhos do básico. Então, essa é uma preocupação que todos nós temos que ter e por isso que eu volto a chamar a atenção da importância da educação, mas não só nas escolas também. Foi bom quando você tocou no assunto de fornecedores, também por parte das empresas, de educar os seus funcionários de como gastar. Guimarães, vou fazer um breve intervalo. Na sequência, a gente vai falar desse contra-ataque à inteligência artificial, como usar a inteligência artificial a favor do consumidor, né? O próprio aplicativo Fale Procon, que é uma ferramenta importante. Na sequência, a gente vai falar a respeito disso. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o superintendente do Procon em Uberlândia, Egmar Souza. Não saia daí, a gente volta já. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o superintendente do Procon Uberlândia, Egmar Souza. Egmar, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Falávamos no bloco anterior, aí então, da inteligência artificial, compras por impulso, mercado online. Quero saber de você a contrapartida, né? Como o Procon usa a inteligência artificial aí então nessa assistência e apoio ao consumidor. Falávamos do aplicativo Fale Procon, que está completando 1 ano agora também, que é uma ferramenta extremamente importante, mas talvez o consumidor ainda não tenha conhecimento. Há 1 ano, né, com a gestão anterior, nós tivemos a felicidade de implementar o aplicativo Fale Procon. E aí quem não tem ainda, por favor, abaixe, vai lá na sua loja de aplicativo, tanto para o iOS como para o Android, e coloca Fale Procon Uberlândia e vai vir ali, você pode baixar o aplicativo e hoje fazer a sua reclamação sem precisar sair de casa, inserir os documentos e vai ter o mesmo tratamento. É muito importante que a população faça isso. Pois bem, fizemos 1 ano agora exato com relação ao aplicativo. Hoje ele já faz parte significativamente da vida das pessoas que fazem reclamações no Procon. Então nós estamos numa crescente. Mas foi 1 ano também de maturação, de compreender o sistema, de ajustar o sistema e agora o grande desafio, e é uma determinação da atual gestão, através do prefeito Paulo Sérgio, de que nós precisamos entrar fortemente com inteligência artificial para contrapor a essa avalanche utilizada pelo serviço dos fornecedores. Então, nós estamos agora implementando inteligência artificial para que a gente possa detectar de como melhor combater, como melhor fiscalizar. Se você vai lembrar, no ano passado, nós lançamos o Núcleo de Fiscalização do Comércio Eletrônico. Sim. E nessa Semana do Consumidor, nós intensificamos isso e estamos focados na fiscalização do comércio eletrônico. Estamos entendendo isso, implementando ferramentas, isso é muito novo para o sistema de defesa do consumidor, para que nós possamos dar mais segurança, mais tranquilidade, mas também fazer com que a internet, que é chamada terra de ninguém, passe a ter, no mínimo, um regramento, no mínimo, uma fiscalização, que é a mesma que o comércio físico tem. Então, nós vamos igualar isso e estamos muito focados nisso. Aí eu faço questão de frisar, o Procon tem esse papel justamente mediador, Egmar me corrija se eu estiver errado, esse papel mediador, né, nas relações de consumo, quem compra e quem vende, né? Então, né, nessa negociação, o Procon vem justamente para dar o suporte para as duas partes, né, Egmar? É muito importante isso que você está colocando, porque quando nós paramos para pensar, às vezes criou-se uma cultura de que o Procon ele é contra o comércio, de que nós estamos aqui para combater o comércio. É o contrário.
né? A palavra compliance, que se é utilizado muito dentro do mercado, a bem da verdade, o Código de Defesa do Consumidor é o compliance do comércio. E o que a gente estabeleceu com o comércio de Uberlândia? Diálogo. Né? Então a gente chama setores, nós conversamos com os setores, nós estamos lançando essa semana agora, junto com a Abrazel, uma cartilha de direitos do consumidor para bares e restaurantes. É junto ao lado do fornecedor. Por quê? Porque quem é o nosso cliente do PROCON? O consumidor. E quem é o cliente do fornecedor? O consumidor. Ou seja, ambos trabalham com o mesmo cliente. Então não existe uma ponta e outra. Existem um do lado do outro na busca de melhorar essa relação. E o PROCON, então, ele vai na defesa do consumidor, obviamente, mas também na orientação do fornecedor, de falar para ele, olha, vamos por aqui. Obviamente que aquele que insiste, que resiste em descumprir a norma, aí você não tem outro caminho que não o processo administrativo sancionador. É o que nós não queremos, nós não desejamos, mas ele é uma ferramenta que está ao nosso lado para impor àqueles que não observam a norma. Da mesma forma, então, que o PROCON tem um caráter educativo, preventivo com o consumidor, essa postura também é adotada com o comércio. Com toda razão. Não é um contra o outro. Até para que o comerciante ele não infrinja as regras, as leis, e aí sim precise de consequências maiores. Essa mentalidade ela precisa ser absorvida. E nós várias vezes fizemos reuniões setoriais, de chamar o setor de supermercado, por exemplo, como chamamos várias vezes, de sentar e conversar, olha, precisamos resolver isso. E o setor, às vezes, aponta dificuldades. Me permite citar o setor de supermercado aqui, quando a gente fala, por exemplo, de vencimento de produtos, em que o supermercado fala, Guimar, nós estamos com um problema sério, mão de obra. Né? E aí todos os supermercados estão precisando contratar funcionários. Né? Porque ele precisa disso. E quando tem ausência de mão de obra, às vezes cria déficits na qualidade do serviço. Então, nesse diálogo, nós construímos soluções. O que não pode acontecer é olhar para o PROCON como aquele que é absolutamente o ferrenho da história. Não, pelo contrário, é construção. Quando eu consigo convencer um fornecedor de que ele deve atuar de determinada forma, nós ficamos muito mais felizes e realizados, porque ele vai ganhar mais, ele vai ter mais lucratividade. Mas, por outro lado, o nosso consumidor, todos nós, enquanto consumidores, vamos também estar mais felizes e realizados naquela compra. Até por uma questão de mercado, né, Guimar? Porque o empresário, o comerciante que não se adequa, que não segue a legislação, naturalmente ele vai ser eliminado dessa concorrência, porque o cliente, o consumidor, ele está cada vez mais exigente, ele sabe dos seus direitos, então, se o comerciante não estiver atento a isso, o mercado vai eliminá-lo. Ele precisa ter essa consciência e conhecimento, porque senão ele está fora. Não tem dúvida. Hoje nós já temos ferramentas que avaliam, né, o setor e que pegam todas as reclamações e fazem ranqueamento disso. Isso é algo que vai crescer. Então, cada fornecedor precisa compreender isso. Essa geração que está chegando é uma geração da conectividade. E ela, toda hora que ela vai comprar alguma coisa, ela vai olhar o ranking e vai olhar qual é a qualificação dessa empresa. E se tiver 10 elogios e tiver duas reclamações, ela já vai falar assim, eu vou para outra que não tem nenhuma reclamação. Olha só. Né? Então, esse é o nível. Eu não vou falar qual setor, mas eu fui fazer uma compra ontem online e deixei de comprar em uma empresa exatamente porque ela tinha 2 reclamações. E eu fui para outra que era concorrente e que não tinha nenhuma. Simples, né? Então, é uma questão de segurança, é uma questão de avaliação subjetiva, né? Na palma da mão. E essa é a diferença. Antes você tinha que rodar as lojas, hoje é na palma da mão. Agora, a gente estava falando do comportamento do mercado online, das compras online, e agora as lojas físicas, né? A compra olho no olho ali. O que você percebe que os comerciantes têm evoluído? O que você percebe que precisa se melhorar? Estou falando de questões práticas, talvez um preço na vitrine, enfim. Eu posso testemunhar que o comerciante de Uberlândia evoluiu significativamente nesses últimos 5 anos. Quando nós fazemos hoje campanhas de ir às ruas com um time maior, tirando todo o administrativo, antigamente nós gastávamos um tempo muito grande de procurar, vou dar um exemplo claro, de ter o número do telefone do PROCON fixado na loja. Saia hoje nos grandes centros, quase todas as lojas têm.
né? O Código de Defesa do Consumidor, todas as lojas estão expostas, porque nós também distribuímos. E tem lá no PROCON, quem precisar do Código de Defesa do Consumidor, é só ir lá e retirar gratuitamente, porque nós temos à disposição. Né? Ou seja, o nosso fornecedor, talvez por essa relação que nós criamos, ele melhorou em muito, o lojista melhorou em muito. Né? Temos problemas? Temos, mas perto daquilo que era, é muito menor. Agora, existe esse fenômeno do comércio eletrônico, ele também atinge o comércio físico. Né? Esse comerciante físico também já migrou para o comércio eletrônico e ele está levando as duas coisas ali paralelamente. Entendi. Então, nós estamos agora tentando entender isso, tentando entender esse movimento e quais serão os impactos disso nas relações de consumo. Agora, dentro da sua experiência no PROCON, da sua vivência como consumidor também, a gente ainda consegue detectar o comerciante, o empresário que age de má fé, que deixa de descumprir algumas regras, que promoções enganosas, enfim, ainda existe esse tipo de empresário? Sempre vai existir. Nós estamos falando de seres humanos, né? Por que nós ainda temos crimes? Né? Porque, infelizmente, na sociedade sempre você vai ter pessoas que insistem em desobservar as normas. Então, nós também vamos ter esses empresários. Agora, é importante verificar os resultados do PROCON em Uberlândia do ponto de vista de apreensões e até mesmo de prisões. Vou dar o exemplo aqui do cigarro eletrônico, né? Que é proibido, que tem matado a nossa juventude e nós temos atuado. Mas, ainda assim, o setor insiste em vender, ou seja, mesmo sabendo que aquilo faz mal, que aquilo é algo proibido, temos muitos comerciantes que insistem nessa venda clandestina. É lamentável. Mas nós temos outras tantas situações, estou dando esse exemplo porque, para mim, isso é muito sensível, porque a juventude precisa ter essa consciência de não utilizar e o PROCON tem atuado. Mas como, por exemplo, bebidas falsificadas, né? Vocês fizeram coberturas das nossas apreensões de bebidas falsificadas e que nós encontramos resíduos fecais dentro de bebidas, né? Mas as pessoas consomem, as pessoas compram, mesmo verificando que não tem rótulo de qualidade, não tem o selo do mapa, elas compram, né? Então, lembra o seguinte, o comércio clandestino, ele só existe porque o consumidor compra. Então, se você não quer o comércio clandestino, não compre. Se você não quer um produto de baixa qualidade, não compre. Não fomente isso. Todo comércio só existe porque alguém está fomentando. E, nesse caso, é o consumidor. E aí, mais do que um crime contra o consumidor, é um crime contra a saúde pública, né? Porque você está colocando a sua saúde em risco. Então, talvez ali é o barato que sai caro. A gente sabe do poder de consumo do brasileiro, de uma forma geral, mas mais do que um problema de consumidor, é de saúde pública. Né? Às vezes as pessoas falam assim, a vida é minha, né? Mas não é bem assim, porque na hora que você adoece, o que você busca é a saúde pública, o setor de saúde pública, você precisa ser tratado. E aí, neste caso, você impacta diretamente na saúde pública, você está ocupando o espaço de uma pessoa que poderia ser tratada por uma doença que veio por outras situações. Guimar, vou fazer mais uma breve pausa na nossa conversa. Hoje, dia 15 de março, dia do consumidor, a gente vai falar disso a respeito depois do intervalo e tantas datas importantes para o comércio. Então não sai daí, Band Entrevista de hoje, recebendo o superintendente do PROCON Uberlândia, Guimar Souza. É um instante só. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o superintendente do PROCON Uberlândia, Guimar Souza. Guimar, você está em casa? Obrigado pelos esclarecimentos. Hoje, 15 de março, dia do consumidor, né? E a gente percebe que é mais uma data importante para o comércio, para girar o estoque, para fazer dinheiro, enfim. Eu queria uma análise sua dessas datas, né? Nós temos várias datas importantes no comércio brasileiro, né? O que isso impacta no comércio, o que isso impacta para quem vai comprar, para o consumidor? O aquecimento da economia passa pelo aquecimento do comércio. E a gente precisa que isso aconteça, realmente, que isso gere emprego. Então, o comércio tem essas datas importantes, como Natal, como o Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, né? E o Dia do Consumidor. São datas em que o comércio aproveita da temática e passa a oferecer, a ofertar promoções
para que possa atrair este consumidor. E até aí está tudo certo, faz parte da economia mundial essa ação. O que a gente precisa fazer análise, e a gente volta na primeira parte do nosso bate-papo, é o que eu preciso comprar. Né? O cuidado de não comprar pelo impulso. Então, vai comprar, quer aproveitar essa data, já se previna, olha, então em março tem o dia do consumidor. Então, eu já vou verificar o que eu quero comprar, o que eu preciso comprar, faço as pesquisas, fico atento para ver se realmente é oferta. Porque aí vem o problema, quando você me perguntou se nós temos fornecedores que são éticos e outros que não são. Tem as chamadas falsas promoções. Aqui é muito importante falar sobre isso hoje. Né? Cuidado com a propaganda enganosa. Aquela promoção que te dá 30% de desconto, mas na verdade, uma semana antes ele aumentou 30% do preço. Né? Então, é muito importante que você faça pesquisa para verificar se aquela promoção ela é verdadeira. Porque senão você acaba comprando pensando que está pagando mais barato e na verdade você está pagando o mesmo preço, quando não mais caro. Nós verificamos e abrimos processos administrativos na última Black Friday, exatamente porque nós conseguimos detectar promoções que falavam de promoções, mas que na verdade tinham aumentado o preço, estavam até mais caros que na semana anterior. Então nós vamos continuar de olho nisso, nós estamos evoluindo na nossa parte de pesquisa, que também é uma determinação por parte da nova administração, para que a gente possa dar essa proteção aos nossos consumidores. Tem aquela piadinha da Black Fraud, né, que as pessoas costumam usar no dia a dia. Mas aí então eu já te faço a pergunta no sentido contrário. Né? Quando a gente fala de promoção, de datas importantes para o comércio, como identificar boas oportunidades, né? Como fazer uma boa negociação, como saber se de fato aquele produto ele está sendo vendido numa condição melhor do que numa outra data normal? A chave de ouro disso é a pesquisa, é a programação. Se você se programou e se você pesquisou, você tem condição de chegar naquele estabelecimento e falar assim, não, isso aqui não é promoção. Né? Então, essa é a chave de ouro. Agora, se você não tem isso, está chegando no escuro, a compra no escuro, você está vulnerável. Mas aí também vale o poder argumentativo, de sempre lembrar o seguinte, comprar à vista, chore descontos. Existem descontos para compras à vista. Então, não deixe de pedir descontos, insista, faça pesquisa, ainda que seja momentânea ali entre 2, 3 lojas físicas, para que você possa ter os benefícios de algum desconto e comprar com algum benefício. O que não pode acontecer é a compra de chegar lá, me dá isso aqui e vou levar. Aí, com certeza, vai estar pagando um preço mais alto, porque não houve negociação. Compra e venda é negociação, a gente não pode esquecer disso. Duas questõezinhas que são recorrentes, e a gente sempre fala disso nessas datas, é a questão do preço diferenciado, né, que você falou, vamos pechinchar, vamos negociar, mas eu quero saber do preço diferenciado para o pagamento à vista, no Pix ou no cartão de crédito, isso pode ou não pode, porque a gente fala, mas se você for fazer no cartão tem uns jurinhos, mas se for fazer no cartão é um pouco mais caro. E também outra questão dos preços nas vitrines, porque às vezes você chega na loja, né, e não tem o preço, ou tem o preço e quando você entra é uma outra realidade. Dessas duas questões pontuais, Edmar. Agradeço essa pergunta e é importante para o consumidor ele compreender. Lembra que eu falei do princípio da informação? Ou seja, se essa informação não está clara, não pode. Então, se você quer, o consumidor, o fornecedor, ele pode colocar preço diferenciado para à vista, para cartão de crédito? Pode, desde que isso esteja à vista do consumidor, inclusive com relação à taxa de juros. Né? Então, é importante que essa informação esteja clara. Pode comprar, pode ter preços diferenciados. A outra pergunta, me desculpa, eu me perdi. O valor na vitrine. Tá. As vitrines elas são obrigadas a mostrar o preço? Tá, desculpa. Com relação ao preço, então também vale o princípio da informação. Todo preço tem que estar afixado no produto. Né? E em algumas situações que são raras, pode ser que tenha que ter ali ao lado o leitor óptico, mas o preço tem que estar lá. Esse é o princípio básico, o preço tem que estar lá. Teve dúvida, às vezes o leitor óptico está ali do lado e isso pode ajudar a esclarecer. Né? Mas o princípio básico é de que cada produto tem que ter o seu preço. Outra questão que é polêmica também, os 10% na conta de bares e restaurantes, é obrigatório, é facultativo?
Nós estamos lançando, volto a repetir, nessa semana, né, uma cartilha junto com a Brasel, junto com o Sidcom, com todos os direitos que relacionados a bares e restaurantes. O 10% não é obrigatório, né? Ou seja, é uma faculdade de quem vai ao bar ou ao restaurante. É um presente que se dá ali para os garçons. Agora, por outro lado, outra pergunta que é a questão do cover, né? Eu devo ou não pagar o cover artístico? Neste caso, desde que esteja claro, específico, na entrada do estabelecimento e na hora que você senta na mesa, isso pode ser cobrado. Tá claro, não tenha dúvida. Mais uma questão pontual, Egmar. A troca de produtos. Você adquiriu um produto que não serviu, teve defeito, você não gostou, existe um prazo, existe uma regra, e aí a gente pode abrir esse leque tanto para compra física quanto para compra digital, se é que há uma diferença. É sempre uma dúvida sobre consumir, de como eu posso trocar ou não. Na compra física, não existe obrigatoriedade por parte dos estabelecimentos fazerem trocas de produto. Não existe. Mas é uma faculdade, é óbvio que eles utilizam disso para cativar e fidelizar o cliente. Então é importante que na compra junto à loja, você pergunte qual é a política de troca. Alguns vão dar 7 dias, outras vão dar 10 dias, então aí você peça que documente isso, seja com carimbo, mas que documente isso. Agora, na compra virtual, nós temos uma outra situação. Quando você faz a compra pelo comércio eletrônico, você tem 7 dias de arrependimento. A palavra é esta mesmo. Ou seja, independente da situação, eu posso devolver o produto. Não gostei da cor. Não gostei do produto. Não gostei da qualidade. Não tem problema. Você pode devolver o produto às custas do fornecedor. Ele tem que custear essa devolução. Por que isso? Porque você não pegou no produto. Você não tateou ele. Então, você tem que ter o direito de poder devolver. Questão da garantia. A garantia também é o mesmo princípio? Não, as garantias estão estabelecidas em lei, né? Ou seja, é preciso verificar cada situação para estabelecer as garantias. Então, aí eu preciso ver que tipo de produto está sendo adquirido, se é bem durável, se não é bem durável. Aí cada situação precisa ser verificado. Tem produtos que são 90 dias, tem produtos que são mais, tem produtos que são menos. Todas essas recomendações a gente está falando, né, pegando aí como princípio o Dia do Consumidor, esse sábado, 15 de março, mas são regras, são leis que valem para o ano todo, em qualquer circunstância. É importante a gente reforçar isso, né, Guimar? Hoje, quando nós comemoramos o Dia Internacional do Consumidor, é lógico que o setor econômico ele utiliza disso para poder ofertar, mas ele é um dia de reflexão, é um dia de que nós, consumidores, e todos nós, cidadãos, somos consumidores, precisamos ter consciência dos nossos direitos e compreender que consumir impacta nas nossas vidas e que nós precisamos saber consumir bem. Então, hoje é dia de ter consciência e ter o Código do Consumidor nas mãos. Não vou ler uma lei inteira, leia apenas o artigo 6º. Tá? Quer entender um pouquinho? Coloca no Google, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Você vai ler ele e já vai ter assim, uma gama de informação suficiente para você chegar na loja e falar assim, opa, isso não pode. Né? E conte sempre com o PROCON, né? Você tem a sede do PROCON no alto da Avenida Rondon Pacheco, aqui em Uberlândia. Você tem o aplicativo Fale PROCON, você tem o PROCON móvel, quer dizer, são várias formas de ter acesso a esse serviço, Edmar. É isso, o PROCON está sempre à disposição do consumidor. Então a gente pede que utilize preferencialmente o aplicativo, porque nele é mais fácil. Mas se precisar ir à sede do PROCON na Benjamin Magalhães, número 3, ali logo atrás do DEMAI, ligue no 151 e agende o seu atendimento para que você possa ter um atendimento mais qualificado. E temos também o PROCON móvel que está rodando na cidade, toda segunda e terça está ali na Praça do Valvilela, mas a quarta a sexta ela está cada dia num bairro e você basta acompanhar as redes sociais, @PROCON Uberlândia, que tem todas as informações, aonde que o PROCON móvel está, em qual bairro está, e quem sabe está ao lado da sua casa e você poderá ir lá tirar suas dúvidas e também fazer as suas reclamações. Para a gente fechar, que mensagem que você deixa aí para o consumidor que está ansioso por uma promoção do Dia do Consumidor e tantas outras que devemos ter em breve? Que seja um consumidor consciente, que possamos passar para os nossos filhos a consciência de consumir bem, que possamos passar para os nossos pais que fazer orçamento familiar
passa por saber consumir. E que consumir não é simplesmente comprar qualquer coisa, é fazer programação de vida para ter uma vida digna, uma vida de bem-estar, que possamos ir muito mais longe com melhor qualidade de vida. E um feliz Dia do Consumidor a todos nós que fazemos da economia e fazemos do Brasil um país melhor. Guimar, em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Acho que um dos bate-papos mais úteis que nós podemos trazer aqui no nosso Band Entrevista. Volte mais vezes. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Parabéns pelo programa. A gente que agradece a parceria. Band Entrevista de hoje, então, recebendo o superintendente do PROCON de Uberlândia, Egmar Souza. A você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.